Bom, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com tantos amigos. Bom, o Brasil vive uma crise grave, até Sérgio tinha comentado antes, que talvez resgatar um pouco o que a gente tinha falado há 5 anos atrás, né? Porque, vamos combinar, não tem nada de novo nos últimos 5 anos. Não aconteceu nenhum terremoto, né? Não teve uma catástrofe, o mundo não mudou, né? Nada aconteceu. Quer dizer, essa crise estava contratada já há vários anos. Os problemas não são recentes. Os estados já estavam com dificuldades, alguns já estavam quebrados, como o caso do meu Rio de Janeiro, outros estavam em vias disso acontecer. Era questão de tempo. As contas públicas já tinham problema, a estratégia nacional desenvolvimentista de incentivar setores locais com crédito subsidiado do BNDES, medidas protecionistas, já tinha fracassado. Já tinha fracassado o resgate do monopólio da Petrobras, monopólio virtual. Então, não tem novidade. O que mudou foi que a crise chegou, né? Mais perto um pouquinho? Está melhor assim? Tem o retorno aqui é alto, né? Bom, agora, o problema é muito mais antigo do que 5 anos. Vou pegar aqui uns números. Isso aqui é a renda por pessoa que trabalha. Vamos olhar uma perspectiva um pouco mais longa? Não está aqui. Acho que está... Não está, não. Bom, por alguma razão... aponta para cá sempre. Ah, tá, porque está aqui. Não vai. Não vai, meu, vamos lá, eu falo. Vamos lá. Não vamos... Não, estou pensando aqui na luz. A luz ainda não vai. Não vai. Tá bom? Não tem problema. Vamos lá. A gente improvisa aqui. Vou pegar aqui em cima, isso aqui é o crescimento. Isso aqui aqui tem o crescimento dos países de 94 até agora. Estamos falando aqui de 22 anos. A linha preta são os países emergentes. Quem era 100 dos emergentes em 94, hoje está chegando ali mais de 200. Cresceram 127%. Quem são os emergentes? Índia, China, Tailândia, Vietnã. Tem muita gente. O azul mais clarinho é a fronteira do mundo, é o país mais rico do mundo, né? Que é os Estados Unidos. Cresceu aí 48% nesse período. Depois vem um país da OCDE, essencialmente países ricos, mas México e alguns poucos, os países da Europa. Cresceram 35%. Bom, ali tem, embaixo, América Latina e Brasil, 18% e 12%. Nós crescemos muito menos do que os emergentes nesses 20 e tantos anos, e crescemos menos mesmo do que os países ricos. Eu preciso aqui só para passar. Do que os países ricos nesse período. Não foi um período de más notícias do mundo. A gente ouve aí o mundo, a desigualdade. A pobreza extrema despencou no mundo nesse período. Ela caiu de 35% da população para 5%. Foi um período fantástico do mundo. A expansão do comércio mundial permitiu que os pobres dos países emergentes, Índia, China, Vietnã, Tailândia, pudessem competir nos países ricos. Tem um pequeno aumento da desigualdade nos países ricos e uma bela queda da pobreza nos países pobres. O mundo tornou-se mais justo. No Brasil também teve uma queda da pobreza, não tão acentuada como no resto do mundo. A desigualdade cai no mundo inteiro. Cada bolinha daquela é um dos países emergentes. Ela vai, o mundo inteiro. O Brasil cai também. Mas o Brasil cai um pouco mais do que no resto do mundo. Mas é um fenômeno do mundo, não é do Brasil. Com frequência, nós ficamos reféns do nosso tempo e da nossa vizinhança. A gente acha que é tudo Brasil e ontem. A crise foi os juros do Banco Central, né? Tem um problema ali porque aconteceu alguma coisa no bairro do vizinho, e a gente perde a perspectiva do que são as trajetórias de longo prazo do mundo e do que é o mundo. O Brasil, a gente acha que os anos 2000 foram fantásticos? Pois é. Fomos na média dos latino-americanos. Os emergentes foram melhor. Nós fomos bem. O mundo foi fantástico nesse período. Nós fomos bem. A desigualdade caiu, mas a pobreza não caiu tanto quanto o resto do mundo. O mundo foi melhor na pobreza. Um pouco da despesa do governo, só para entender
rapidamente, eu não quero gastar muito tempo aqui, né? Deixa eu botar até uma coisa que talvez fique mais... Outro detalhe, que às vezes a gente polariza, né? O debate polariza. Não, porque teve o governo liberal, Fernando Henrique, teve o governo mais à esquerda, preocupado com o social do Lula, a retórica é ótima. Falta combinar com os fatos. Nós tivemos, entre Fernando Henrique e o primeiro Lula, 3 governos social-democratas que, mal ou bem, abriram a economia, procuraram fazer algumas reformas para melhorar o ambiente de negócios e aumentaram, ambos os governos, bastante os gastos sociais. Para dar um exemplo, eu pego aqui o aumento do salário mínimo real nesses 4 governos. É a mesma coisa. A retórica pode ser muito diferente. Eram 2 governos social-democratas, né, tradicionais, que pegaram um país fechado, muito desigual, com muitas distorções. Fernando Henrique teve o mérito de continuar a estabilização, errou no primário ali no começo, levou uma crise em 99, depois acertou com a lei de responsabilidade fiscal, continuou as privatizações, teve um imenso aumento do gasto social e criação de programas como Bolsa Escola e tantos outros, e o governo Lula continuou. Manteve a agenda macroeconômica de equilíbrio fiscal, inflação baixa, abertura da economia, algumas reformas adicionais no mercado de crédito, e ambos os governos também tiveram lá seus retrocessos, né? O governo Fernando Henrique inventou aquele programa automotivo, fez bobagem no setor de saúde, pagamos até hoje o preço. Né? O governo Lula atrapalhou as agências reguladoras e agora todos nós sofremos pela falta de infraestrutura. Todos esses governos com avanços, alguns retrocessos, saldo geral bacana. Nós éramos um país que estava em grave crise em relação ao mundo, viramos um país medíocre nesse período. Foi um avanço. Né? A minha geração viveu momentos piores nos anos 80. 90 e 2000 foram grandes períodos? Não. Foi para o mundo. O Brasil foi bacana. Né? Finalmente enfrentamos educação. Né? O país ficou um país normal, vai? Medíocre no sentido de um país normal. Não era espetacular. Não tivemos desempenho de Índia e China. Não tivemos desempenho de outros emergentes. Não viramos o Chile. Mas fomos bem, o que é muito, dada a nossa história dos últimos 40 anos. O salário mínimo aumentou no mundo inteiro nesse período. Foi um fenômeno do mundo. Né? Isso aqui, a linha azul são os emergentes, o verde é o Brasil. O mundo estava mais rico, o comércio estava melhor, isso permitiu que os países praticassem salários mínimos maiores. Não teve nada de excepcional. O que tem de excepcional no Brasil é a distorção dos gastos públicos. Aí a gente é um país meio peculiar. Né? Isso aqui é o caso da Previdência. Então, aqui eu percebo... O nome é pomposo, né? Razão de dependência. Isso aqui é percentual de idosos sobre quem trabalha. Então, nós temos pessoas com mais de 65 anos e tem população que trabalha. Qual o percentual? Então, tem país, por exemplo, que quase metade da população tem mais de 65 anos. 47%. Japão, um país idoso, bem idoso. Tem países jovens. O vermelhinho aqui é o Brasil. Tem uns 13% de idosos do Brasil. Então, o Japão tem 3 vezes mais idosos do que o Brasil. Aqui embaixo é a Turquia, também. O eixo para cima é o gasto público com previdência, percentual do PIB. Quanto da renda do país gasta com previdência? País mais velho gasta mais. Quanto mais, essas bolinhas são vários países, quanto mais velho o país, mais ele gasta. Um país velho como a Itália gasta bem. O país estranho é o Brasil. Nós somos um país jovem que gasta como velho. Aí fica a pergunta, quando a gente ficar velho, a gente vai gastar como quem? Quem vai trabalhar? Quem vai pagar a conta? Veja ali o filho de Ana, né? Fala assim, né? Se prepara, porque você vai sustentar todo mundo aqui, tá? Isso aqui está dizendo o seguinte, você, sozinho, vai trabalhar bastante, né? Garantir, porque a gente quer aposentadoria, pô. Não vai brincar, né? Ainda bem que você não está lá jogando tênis, está aqui prestando atenção no bando de velho para se preparar para trabalhar muito, né? Vai ser isso, né? Como é que faz? Para demonstrar como é que nós não fomos nada demais, o Brasil não foi nada demais. Aqui, o zero ali em cima, gráfico feio de economista, tá? Ali o zero marca a diferença entre quanto o Brasil cresceu em relação aos emergentes.
né? Se está abaixo do zero, crescemos menos. Se está acima do zero, crescemos mais. Olha só que nos anos 90, nós crescemos muito menos que os emergentes. Nós éramos um desastre. Crescia 8 pontos menos que os emergentes. O mundo estava indo e o Brasil ficando muito para trás. Aí veio o Plano Real. Começa esse período, vai. Meu amigo, meu irmão Samuel Pessoa chama de Malossi, né? Mistura do Pedro Malan com Antônio Palocci, né? Que vai ali, começa nesse período, né? Que não é ruim. É melhor do que antes. Não é um desastre. Um desastre é antes. A gente cresce 2 pontos a menos que os países emergentes. Isso eu falo que é um pouco medíocre. Tá? Quer dizer, mas medíocre é bom. É melhor do que era antes. Os outros cresciam 6, 5, a gente crescia 3, 4. Tá bom, né? É melhor do que a estagnação dos anos 80. E isso dura até 2010. Vai, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tira ali. Os emergentes estão ficando mais ricos, mais rápidos que o Brasil, mas o Brasil não está ficando tão para trás assim. Aí vem 2010. E de lá para frente, voltamos ao desastre anterior. De 2010 para frente, aí perdemos o bonde. O bonde foi, a gente ficou na estação olhando o bonde ir. É o desastre. E, de novo, o desastre começa em 2010. Aqui, eu vou pular isso aqui. E aqui é só para uma brincadeira, não quero gastar muito tempo com isso aqui, essa tabela, mas só que a gente fala de crise externa, ajuste fiscal, né? A gente fala disso, né? 2002, 2003 teve ajuste fiscal. Né? Aumentou primário, subiu os juros, primeiro Lula. A política econômica do primeiro Lula foi mais conservadora do que a do segundo Fernando Henrique. Aqui é o crescimento do PIB por habitante, e como se comportou o mundo, termos de troca. Quanto que a gente vende para fora vale em relação ao quanto que a gente compra. Olha, nesse período aqui, 98 para 99, que teve um ajuste fiscal, que foi a crise da transição do primeiro Fernando Henrique para o segundo, que é quando tem um forte ajuste fiscal no começo de 2009, Armínio assume o Banco Central e sobe os juros e cria o modelo de meta de inflação, a queda do PIB naquele ajuste, de crescimento, foi de 0,4. Na passagem do governo Lula para o governo Dilma, até 2011 para 2012, o ciclo seguinte, a queda do PIB foi de 3,4. Olha como o país sofreu muito mais no ajuste recente do que no ajuste anterior. O ajuste anterior foi quase imperceptível. Quanto caiu o crescimento do PIB per capita? 0,3. Nada, né? Quanto caiu o crescimento do PIB per capita recente? 3,1. E o mundo? Os termos de troca caíram 10 pontos naquela crise de 99. E nesse período do governo Dilma, nada. Não caiu. O mundo não ficou pior, fizemos um ajuste menor e o país ficou muito pior. Vamos combinar que tem alguma coisa de errado. Quando a gente olha o investimento, isso aqui é uma série, não precisa olhar com muito detalhe, são anos, 96 até agora, né? Para cima da barra é crescimento para frente, para baixo da barra retrocesso, investimento. Né? Tri contra tri. Né? Aí você vê que é um eletrocardiograma, na média positivo, aí na faixa de 1%, 2%, tem alguns momentos muito ruins, como esse aqui, que foi a crise internacional, mas olha o que acontece com o investimento a partir de 2010. É uma queda contínua. A crise não começou em 15, não começou em 14. O investimento vinha caindo desde 2010. Eu disse, não tem novidade de 13 para cá. Não tem novidade. E em 13, a gente sabia que ia dar problema para frente, porque os dados para trás já estavam ruins. Estava contratada a crise. Bom, aí aqui vem o crescimento do PIB, né? Observe que a partir de 2010, a queda contínua do PIB. É ladeira abaixo. Ficou negativo aqui de 14 para 15, ficou negativo. Mas se você está aqui, você vai ter surpresa? Não vai dar para ter surpresa, né?
Eu não vou entrar, eu vou deixar a apresentação com vocês, mas deixa eu voltar aqui. E o pior é que o problema é muito mais antigo. Né? Muito mais antigo. Isso aqui é um gráfico de produtividade, isso é, pega a renda gerada pelo país e divide pelo total de trabalhadores. Renda total, número de trabalhadores. Tudo em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos eu sei, país mais rico do mundo. 95, 2015. A linha laranja, Taiwan. Taiwan, em 95, 40% da renda para o trabalhador em relação aos Estados Unidos. 40%. Ao longo dos anos, os Estados Unidos cresceu, Taiwan cresceu mais rápido, hoje Taiwan, 80% a 90% da renda per capita por trabalhador americano. Tá bom, né? Ficou rico, né? Virou rico. Tem aqui o vermelho. O vermelho é o nosso vizinho incômodo da América Latina, que diz, a América Latina pode dar certo, é só não fazer bobagem. É o Chile. Metade dos Estados Unidos. Vai, metade é bom, vai. Metade é padrão de país pobre europeu. Tá bom. Aqui embaixo são os recém-chegados no desenvolvimento. Índia e China. Vem crescendo continuamente. E se botar Vietnã, Tailândia, tem mais gente ali. Se for para o leste europeu, então, é um show de desenvolvimento. Muitos países do mundo se desenvolvendo rapidamente, aproveitando esse bom momento do mundo mundial. Nós desperdiçamos o bom momento que o mundo viveu nos últimos 20 anos. Não é uma crise cíclica. O mundo foi e nós ficamos para trás. Tem duas linhas azuis nesse gráfico. Uma é fácil saber. Uma sobe, outra desce. Aqui sobe a Coreia, aqui cai o Brasil. Oi? 5, tá bom. Vamos lá. Bom, e qual é a razão de tudo isso? E aí eu vou tentar terminar aqui nos 5 minutos e passar para vocês. Não vou entrar em tantos detalhes. Parte do trabalho dos economistas é estudar as causas do desenvolvimento. O que explica essa diferença de longo prazo? Uma primeira, capital e trabalho, educação, infraestrutura, portos. Boa e má notícia. Se o Brasil tivesse a infraestrutura, os portos americanos e a educação dos Estados Unidos, nós seríamos mais ricos. Má notícia, não seríamos os Estados Unidos. O Brasil hoje é 25% dos Estados Unidos em renda. 25%. Nós somos um país pobre. Não dramaticamente pobre, mas pobre. Nós somos 25%. Renda média brasileira, R$3.000 mês. Pouco menos, 3 mil. Chile, 5 mil, 6 mil. O Chile é 2 vezes mais rico que o Brasil. Padrão país europeu pobre. Portugal, Grécia. A Grécia é mais de 2 vezes mais rica que o Brasil, tá? País rico de verdade, 4 vezes mais rico que o Brasil. Se nós tivéssemos a educação americana e o capital americano, os postos americanos, as fábricas americanas, a infraestrutura americana, nós seríamos pouco mais da metade dos Estados Unidos. Mas por que só a metade? Eu tenho a fábrica, eu tenho o porto, eu tenho a educação, e eu fico metade só dos Estados Unidos? É. E a outra metade? Boas regras do jogo. Instituições importam. Judiciário eficiente faz diferença. Regras que garantam o cumprimento dos contratos. Não pagou a dívida, a garantia é retomada rapidamente. Países em que a retomada de garantias é mais rápida, ficam mais ricos. Custo de execuções com o judiciário. Tudo isso faz diferença para explicar porque alguns países dão certo, outros são Brasil. Né? Qualidade dos instrumentos de crédito e capital. A gente respeita os contratos de crédito? Ou não? País que respeita, bacana. País que não respeita, está nisso. Né? Acesso a informações, cadastro positivo. Toda essa agenda institucional, ela explica boa parte da diferença da renda entre os países. Tem várias referências de termos aqui. Comércio, abertura ao comércio. Comércio é difícil. Por quê? Porque tem gente lá fora melhor do que a gente. Tem setor que não aguenta o comércio. Boa notícia, o comércio torna os bens mais baratos. Os comércios permitem aos setores competitivos comprar bens de capital e insumos melhores. Quem tem acesso ao comércio, compra bem de capital alemão, melhor que o brasileiro. E a fábrica que usa bem de capital fica melhor. Quer fazer tudo no Brasil? Pois é, vamos fazer tudo mal feito. Tem muita referência acadêmica, também não vou entrar aqui. A outra diferença é a dinâmica de surgimento, de nascimento e morte de empresas.
parte importante da diferença da produtividade dos países é deixar o ciclo natural de empresas funcionar. 40% ou mais da produtividade, da diferença de produtividade entre país rico como os Estados Unidos e país pobre como a Índia e China, decorre de não deixar o processo natural de surgir e morrer empresas acontecer. E eu vou terminar aqui, William, 2, 3 minutinhos e acabei aqui. Como é que acontece isso? Em primeiro lugar, quando a gente compara, abre os dados por setor e olha por empresa, cada microsetor. A distância entre as melhores empresas nos Estados Unidos e as piores, 2 vezes. Na Índia e na China, 5 vezes. 5 vezes. O que quer dizer isso? Tem boas empresas na Índia e na China, como tem no Brasil, como tem na Espanha. O que nós temos, que joga a nossa produtividade para baixo, é um número anormalmente grande de empresas ineficientes. Deixa eu mostrar um gráfico, eu vou concluir aqui. Tem muita evidência aqui, não vou gastar tempo com isso. A história básica é o seguinte: como é que se dá o crescimento da produtividade nos demais países? Em geral, não é porque as velhas empresas ficam melhores. Em geral, a história é mais ou menos o seguinte: você tem as empresas nos diversos setores. Todo ano aparece um bando de garoto, como o filho de Ana, com uma ideia e inovação. A maior parte dos novos empreendedores dá com os burros na água, dá errado. Tentou um produto, tentou uma gestão, tentou um processo produtivo, fracassou. Quebra rápido, vai embora. Tenta de novo. Uma pequena parte dá certo. A pequena parte que dá certo cresce. E, eventualmente, fica melhor do que os velhos. E o que acontece com as empresas velhas e deficientes? Quebram. A minha geração viu Xerox e Kodak. A geração nova não sabe do que se trata. IBM, Microsoft, Apple, Google, Facebook. Qual vai ser a nova bola da vez? Esse processo de nascer e morrer empresas e deixar a empresa quebrar rápido, transfere capital, transfere trabalho, não tenta salvar a empresa que deu errado. Deixar isso aqui com vocês, eu quero botar um gráfico e aqui eu termino. Aqui nesse gráfico temos países todos parecidos com o Brasil. Aqui não tem Estados Unidos, Inglaterra, não tem ninguém que deu muito certo, não. Só tem país bem atrapalhado. Não, tudo bem, tem o Chile, vai. O Chile é aquela coisa que cria incômodo. Como é que o Chile deu certo, hein? Não tem nada, né? Tem cobre, tem salmão, que morreu com a crise, tem um vinho, Pois é, ele é rico. Aquela montanha fina, no lugar mais improvável. Deu certo. Isso aqui é a distribuição de empresas. Quanto mais para a direita, mais produtiva a empresa. Para quem gosta de matemática, é o logaritmo do valor adicionado sobre trabalhadores. Quanto mais para a direita, mais produtiva a empresa. Quanto mais para cima, maior o percentual de empresas daquela região. De novo, tira o Chile, que é um país que incomoda, México, Peru, China, Rússia e Colômbia. Todos atrapalhados. Todos países de renda parecida com o Brasil. Vamos olhar, não importa os outros países, a linha cheia é o Brasil, vamos olhar o resto. É o que se espera. Tem algumas empresas ineficientes, tem bastante empresas no nível médio de produtividade e algumas empresas muito boas. Vamos olhar onde o Brasil é diferente. O Brasil é linha cheia. O Brasil tem boas empresas, como os demais. Tem muitas empresas médias, mas menos que os demais. E tem muita empresa ineficiente. A proporção de empresa ineficiente no Brasil é maior do que nos demais países. E essa proporção a maior reduz a produtividade média. Uma agenda de crescimento é uma agenda de enfrentar esses problemas. Por que as nossas instituições são tão ineficientes? Por que o nosso mercado de crédito é tão ruim? Por que é tão difícil executar uma garantia? Por que o nosso judiciário é tão ineficiente? E que diabos acontece que o processo natural de surgir e morrer empresas não funciona no Brasil? Nós sabemos as razões. Não vamos achar que vamos ter um simples e vai dar certo. Eu sei que isso gera polêmica. Pois é, não tem simples no resto do mundo. Não tem regime tributário que proteja setor A, B ou C, porque não consegue competir que dê certo. A gente acha que o setor quebrou, e aí põe uma tarifa em cima, dá um crédito subsidiado, e isso vai ajudar o país a preservar emprego, isso torna o país mais pobre. O Brasil vive a consequência dessa agenda paradoxal que procura proteger o que deu errado e acha que, com isso, o país preserva a renda.
essa agenda de introdução de distorções tributárias, tarifárias, proteções setoriais, de reduzir a concorrência, porque fracassou, seja por causa do país, seja por causa da gestão, gera esse resultado e gera esse atraso. Mas isso é ponto para depois para o debate. Muito obrigado.